Olá pessoal, entre a nossa intuição e a nossa razão, quem devemos confiar mais? Vamos acompanhar esta reflexão. Neste vídeo vamos falar então sobre o tipo de conhecimento chamado conhecimento discursivo. Se no vídeo anterior nós falamos sobre a intuição, e se você não acompanhou o vídeo anterior, você pode procurar lá no nosso canal o vídeo sobre intuição, ato de conhecer, intuição. Este vídeo, ao contrário da intuição, vai mostrar que o conhecimento ele é concatenado por decisões racionais ou por elaborações linguísticas. Então nós vamos encadear conceitos e ideias. Precisamos então de conceitos, precisamos de ideias, de articular os nossos juízos e de articular os nossos raciocínios para a gente poder demonstrar algum tipo de conhecimento e demonstrar também com este conhecimento alguma conclusão que não seja fruto de uma intuição que eu não posso explicar, não posso exprimir e que as pessoas não podem mensurar o quanto é verdade ou não, mas agora eu preciso provar para as pessoas que o que eu estou dizendo pode ser comprovado não só por mim, pelos outros, mas por qualquer pessoa no mundo inteiro. Nós vamos fazer isso com a utilização da linguagem. Como nós estamos trabalhando agora com um tipo de conhecimento que é mediato, ou seja, ele é mediado por outros elementos e, como eu disse anteriormente, mediado pela linguagem e pelo conceito, nós vamos precisar trabalhar então agora com conhecimento abstrato. Então a abstração ela é o ato de isolar, de separar. Nós vamos isolar alguns elementos que não se encontram separados na realidade e aí a gente vai ver como que isso acontece. Como eu disse que nós vamos precisar separar alguns elementos para entender a abstração, funcionaria da seguinte maneira. Se a gente pega um objeto especificamente, por exemplo, um livro, e aí eu falo deste livro, de como ele é composto, etc. Mas o livro que eu estou falando, por exemplo, pode ser um livro de filosofia. Quando eu falo livro de filosofia, eu já entendo que eu estou me referindo a um determinado tipo de livro, mas a palavra livro, ela é mais abstrata do que simplesmente livro de filosofia, porque ela não se refere somente aos livros de filosofia, mas a palavra livro se refere a qualquer tipo de livro, qualquer tipo de material e elemento que tenha a mesma configuração desta coisa ou deste elemento que eu estou chamando de livro. Os números também nos apontam o mesmo tipo de reflexão. Quando eu utilizo, então, por exemplo, o número 2, o número 3, na matemática, eles podem servir para quantificar as coisas. Mas 2 e 3 é mais do que quantificação de elementos. Porque eu posso dizer que eu tenho 2 ou 3 canetas, mas eu não posso dizer que o número 2 se refere somente a duas coisas que são semelhantes. Posso ter dois objetos distintos um do outro e ainda assim ter o número 2 para quantificar estes elementos. Um computador e uma bicicleta. Não é 2 computadores e 2 bicicletas. Então nós vamos perceber a abstração também do número. E quanto a matemática abstrai ao reduzir a pura quantidade as coisas que têm peso, dureza e cor, nós vamos trabalhar com essa ideia de no âmbito mais geral de abstrações. Por exemplo, quando dizemos que calor dilata os corpos, abstraímos as características que distinguem cada corpo para considerar apenas os aspectos comuns àqueles corpos. Em outras palavras, nós nos referimos aos corpos em geral, enquanto submetido à ação de calor. Por isso, quanto mais abstrato o conceito, mais distante ele vai ficar da realidade concreta. Este artifício da razão, então, para nós, ele é importante porque ele torna possível a elaboração das leis gerais explicativas que nós vamos utilizá-las na ciência. Então, assim, quando eu chego a uma conclusão dentro de um conhecimento discursivo, eu não posso falar com a pessoa que eu tive uma intuição diferente dela. porque esta pessoa chegou a este tipo de conhecimento discursivo de uma maneira mediata, ou seja, utilizou conceitos,
perpassou por etapas de conhecimentos, encadeou algumas ideias, elaborou alguns juízos e percebeu que estes juízos levavam a certos raciocínios para que chegássemos a algumas determinadas conclusões. Não é simplesmente eu dizer assim, eu tive agora um conhecimento discursivo de que eu preciso atravessar a rua porque eu estou com medo de ser assaltado ali na frente. Não tem nenhum tipo de intuição aqui dentro do conhecimento discursivo que nós estamos falando. O conhecimento discursivo, então, ele é imediato. Enquanto a intuição ela é imediata, o conhecimento discursivo ele precisa de etapas, precisa de conceitos e precisa da utilização de linguagens. Em um outro vídeo, nós podemos aprofundar mais as etapas, como, por exemplo, indução e dedução. Pela indução e pela dedução, nós vamos perceber como nós podemos concatenar as nossas ideias para induzir ou deduzir alguma informação que nós não alcançamos de uma maneira intuitiva. Nós temos aqui um exemplo. Nas discussões entre pais e filhos, ou entre alunos e professores, por exemplo, ocorrem contatos discursivos que garantem comunicação e interação. Quando nós estamos discutindo com o nosso professor em sala, ou com os nossos pais em casa, ou com qualquer outro tipo de pessoa, nós precisamos elaborar melhor os nossos juízos para apresentar, então, quais são as afirmações que têm mais veracidade ou não, de acordo com o debate que está sendo feito. Então podemos concluir que o conhecimento discursivo se difere do conhecimento intuitivo. E agora é com este conhecimento discursivo que nós vamos elaborar toda a nossa ideia de filosofia e comprovar com a posição de cada pensador e de cada filósofo aquilo que cada um queria dizer, o que uns disseram e contradisseram outros filósofos para poder elaborar as suas teses. Então nós temos concatenado teses, antíteses, novas sínteses e sínteses que se tornam novas teses, que outros pensadores vão pensar que isto não tem muito a ver com a história da filosofia, elaboram novas ideias e assim sucessivamente. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês que o conhecimento discursivo e o conhecimento intuitivo são dois caminhos distintos. Um grande abraço e até a próxima!